Alô, alô, camaradas! Eu me chamo Jadson Luiz e estou iniciando hoje um curso de introdução ao marxismo, que constitui, para mim, um curso de formação política. Esse curso eu construí com o objetivo de combater o avanço da extrema-direita no Brasil. A extrema-direita tem desenvolvido uma série de espantalhos que eles acabam implantando, disseminando dentro do senso comum, e isso cria um certo receio do que seria o marxismo, do que seria o comunismo, o socialismo, entre outras coisas. A formação política tem o objetivo de combater esse espantalho e também o de formar politicamente outros militantes para juntos lutarem contra essa extrema-direita. Dito isso, gente, bora começar. Na aula de hoje, eu vou trazer um pouco da história e da filosofia de Karl Marx. O Marx, ele é um filósofo que influenciou bastante o pensamento ocidental e vai dar base para uma série de revoluções ao longo do mundo. Ele nasceu na Prússia em 5 de maio de 1818 e ele morreu em 14 de março de 1883. Ele estudou direito, mas depois ele troca o curso de Direito para o curso de Filosofia. Ele vai para Berlim, cursa Filosofia, e lá ele tem acesso à perspectiva filosófica do alemão Friedrich Hegel, o idealista, que vai trazer a ideia de dialética, que vai ser uma base importante para o trabalho do Marx. O Marx, ele vai, nesse período, quando ele começar a se envolver com alguns grupos políticos dentro da Alemanha, mais especificamente o dos hegelianos de esquerda, ele vai desenvolver vários trabalhos filosóficos, mas basicamente vários artigos de jornais, vários livros que vão trazer uma repressão para ele. Logo, ele vai ter que se exilar, porque vai estar sendo perseguido dentro de Berlim. Ele vai para a Inglaterra, lá ele leva a sua família e ele passa a desenvolver os seus estudos lá na biblioteca que existia na Inglaterra. Ele também vai conhecer aí o seu principal parceiro intelectual, que seria o Engels. Das obras do Marx, que ele fez várias, a gente pode mencionar duas que são muito importantes. A gente vai ter aqui o Manifesto do Partido Comunista, que contém a ideia da sua dialética histórico-materialista, que é a base da luta de classes. E nós vamos ter também aqui dentro desse trabalho um conjunto programático de uma possível revolução lá na Alemanha, e a gente vai ter um manifesto do. A gente vai ter aí também o Capital. O Capital já vai ser uma outra obra, um pouco mais madura, uma obra que procura entender as engrenagens do capitalismo, a essência do que é esse capitalismo, para poder destruí-lo. E aí de lá vai ter as formas como ele desenvolve a exploração dos trabalhadores, a forma como gera o acúmulo de capital, como é que o capitalismo se desenvolve e ele acaba passando por crises e utilizando essas crises para se superar em vários momentos, e por aí vai. É um livro bastante denso, mas que, querendo ou não, é uma base para entender as engrenagens do capitalismo e poder, consequentemente, destruí-lo. Marx em si escreveu pouco sobre o socialismo, ele não vai fazer projeções para como seria esse socialismo, porque para ele quem faz isso são os socialistas utópicos, e ele vai se classificar como um socialista científico. Bem, o principal parceiro intelectual dele vai ser o Engels. Com o Engels ele vai escrever várias obras, eu posso mencionar aqui a ideologia alemã, mas tem várias, e nós vamos ter uma série de artigos que vão ser escritos pelo Marx. Ele vai viver basicamente enquanto um jornalista, essa vai ser a principal fonte de sustento dele, mas em vários momentos ele vai ter crises financeiras, ele vai estar fugindo para vários países, e por causa disso ele vai precisar de ajudas financeiras, por exemplo, dos seus amigos, no caso principalmente do Engels, que era filho de um grande burguês, ele estava ligado a uma classe muito mais abastada. Em Berlim, o Marx vai se envolver com um grupo chamado Clube dos Doutores. Esse clube vai ser liderado
por um jovem hegeliano chamado Bruno Bauer. E lá a gente vai ter esse contato do Marx muito maior com a filosofia desse movimento dos hegelianos de esquerda, mas também chamado de jovens hegelianos. Nós vamos ter como base da filosofia marxista, da filosofia que o Marx vai construir ao longo de toda a carreira dele. Primeiro, a filosofia alemã do Kant, do Hegel. A gente vai ter também o neo-hegelianismo, na figura de Feuerbach e de Mosen Hess. A gente vai ter o socialismo utópico na figura de Saint-Simon, Robert Well, Louis Blanc, e aqui fazendo uma adendo, que é colocado como uma espécie de socialista utópico, o Proudhon, mas o Proudhon ele faz parte de uma outra corrente, também é socialista, mas é um socialismo libertário. O Proudhon ele vai ser base para os anarquistas que vão surgir depois. Ele é considerado o pai dos anarquistas e ele vai influenciar muito Marx. Só que o Marx vai romper com o Proudhon a partir da obra que o Proudhon escreve chamada Filosofia da Miséria. O Marx vai passar a intitular o Proudhon como um socialista utópico e ele vai escrever, a partir daí, uma resposta para o Proudhon, a partir de uma obra que ficou conhecida como A Miséria da Filosofia. Basicamente, para o Engels e para o Marx, socialismo utópico advém daqueles primeiros socialistas que eles pensavam previamente como seria uma sociedade socialista. Eles criavam ela toda bem articulada, sem suas contradições, tentando dar uma contribuição. Eles vão trazer uma contribuição muito importante, porém, para o Marx e para o Engels, eles ainda são utópicos. Para o Marx e para o Engels, o socialismo vai se dar através de um processo revolucionário que vai culminar com uma destruição do capitalismo e a partir de uma tomada do poder do Estado. Eles vão acreditar que o Estado ele pode ser uma ferramenta dessa revolução e a partir daí eles vão criar um socialismo científico que vai culminar depois com o definimento desse Estado e, consequentemente, com o surgimento do comunismo. Depois a gente vai ter aí uma outra corrente que vai influenciar muito o Marx, que vai ser a economia política clássica britânica. Quem vai trazer esses trabalhos em grande parte vai ser o Engels, e a gente pode mencionar aqui Adam Smith, David Ricardo, entre outros, que pensaram essa economia que vai influenciar o pensamento do Marx. O Engels ele vai ser um grande parceiro do Marx. Eles vão escrever vários livros juntos, vários artigos de jornal. O Engels vai ajudar financeiramente o Marx em alguns momentos. Só que a gente vai ter também aí uma contribuição intelectual muito forte, inclusive causando, no primeiro momento, até algum ciúme do Marx, porque ele vai ver que o Engels estava muito bem desenvolvido nas análises que ele estava produzindo. Ele fez um estudo de fôlego sobre a classe operária inglesa, ele já vai ter um estudo muito mais aprofundado de economia, e tudo isso vai influenciar o Marx. E aí de lá, dessa junção de Engels e Marx, vai surgir a ideia de materialismo histórico dialético e da história sendo movida através de uma luta de classes. O Engels ele vai ter um grande trabalho de juntar os manuscritos que o Marx não conseguiu publicar em vida, e ele também vai finalizar alguns manuscritos que o Marx não chegou nem a finalizar. O próprio Capital ele tem um tomo que foi finalizado, se não me engano, pelo Engels. Como legado, eu posso mencionar aqui o seguinte: várias correntes do marxismo vão surgir, algumas até contestando uma a outra. Eu posso mencionar o leninismo, o marxismo-leninismo, o trotskismo, o maoísmo, várias e várias, o luxemburguismo. Essas correntes elas vão estar presentes dentro dos movimentos revolucionários, como, por exemplo, o movimento revolucionário que aconteceu lá na Rússia, em 1917. Só que o que vai dar base nesse momento vai ser o pensamento do Lenin, que vai construir
toda a ideia de um partido com um pensamento mais disciplinado, mais coeso, que vai formar o grupo dos bolcheviques. E quando se tem o processo revolucionário, ele acaba percebendo que aquele era o momento de dar início a essa revolução socialista. E aí de lá a gente vê surgir aí o primeiro Estado socialista na história da humanidade. Isso vai gerar um certo conflito, porque o leninismo vai, aliás, o trotskismo vai começar a contestar o que vai ser feito dentro da Rússia. Ele vai acreditar na ideia de que essa revolução ela tem que ser ininterrupta e não ficar somente num país. Tem algumas divergências aí que a gente pode mencionar, mas isso vai para um outro momento, numa outra aula, quando a gente pensar as correntes marxistas e as suas características. Por hoje, o que a gente entendeu foi um pouco da história de vida do Marx, da sua contribuição e um pouquinho da sua filosofia, que é muito mais densa. Ele vai contribuir bastante para a sociologia, para a antropologia, para a economia, para a filosofia e para artes também, para arte. Então, gente, até a próxima aula e vamos combater a extrema direita. O conhecimento é a nossa principal arma, mas não é a única. Então, vamos nos mobilizar e vamos combater a extrema direita.